Você não sabe, mas Hamilton, em um passado muito próximo, chegou sim a pensar em desistir da Fórmula 1 e inclusive disse que o motivo para isso tudo foi justamente um roubo relacionado entre FIA e Red Bull. Aparentemente, o piloto inglês tem praticamente certeza, convicção, que fatos passados realmente influenciaram no resultado do campeonato de 2021 da Fórmula 1. Se você quer saber tudo sobre isso, entender o que Hamilton falou nessas entrevistas, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E realmente, galera, a gente percebeu que após o fim do ano de 2021, Lewis Hamilton de certa forma sumiu não apenas das redes sociais, mas também dos meios de comunicação relacionados ao automobilismo de uma forma geral. Muito se falou que Hamilton nem mesmo iria estar presente na Fórmula 1 no ano de 2022, depois de tamanha decepção após perder o título mundial para Max Verstappen no ano passado. Inclusive, a capa da Vanity Fair, Lewis Hamilton, falou um pouco mais sobre essa situação. E segundo ele, sim, existia grandes chances de, no fim das contas, o piloto inglês acabar se ausentando na Fórmula 1 naquela época. Enfim, será mesmo que Hamilton conseguiria ficar sem a categoria por tanto tempo? É isso que a gente vai responder nesse vídeo específico e entender exatamente o que aconteceu e por que ele acha que o título de 2021 realmente foi um roubo. Para quem não se lembra exatamente qual era o contexto naquela época, eu acho que a maioria das pessoas vai se lembrar, mas ainda assim eu sei que muita gente não se lembra exatamente. O que aconteceu basicamente foi que Hamilton e Verstappen chegaram para a última corrida do ano, o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, basicamente empatados. E naquelas condições específicas nós já sabíamos que a briga seria ferrenha naquele último GP. Mas ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, nós pudemos ver um Hamilton extremamente veloz em Abu Dhabi e com condições inclusive de se distanciar e muito de Max Verstappen. Não é à toa que mesmo após diversos problemas mesmo com relação a Sérgio Pérez principalmente, tentando ali defender posição, atrasar Lewis Hamilton, ainda assim às 5 voltas do fim da corrida, Hamilton ainda estava a 11 segundos de Max Verstappen. O título naquele momento já estava praticamente garantido e realmente ele estava assim conseguindo bater Michael Schumacher naquela situação específica. Mas com o acidente de Nicolas Latifi, um piloto que teoricamente tem inclusive algum tipo de parceria com a Mercedes, porque a Mercedes justamente fornece motores para sua equipe, acabou batendo no muro. Com isso, foi acionado um safety car que permitiu com que Max Verstappen trocasse os seus pneus e fazendo com que na última volta fosse dada a relargada, que fez com que o piloto holandês tivesse a oportunidade de ultrapassar Lewis Hamilton na pista e dessa forma garantir o seu primeiro título mundial da Fórmula 1. Mas até aqui tudo bem, a gente sabe, Verstappen ultrapassou Hamilton na pista e de uma forma digna, vamos dizer assim. O grande problema foram as situações de condições de direção de prova que acabaram fazendo com que Hamilton naquele momento perdesse o campeonato mundial. Condições essas que foram faladas pelo piloto inglês nessa entrevista à Vanity Fair. Aparentemente, diversas situações aconteceram para que ele fosse prejudicado naquela corrida. Entre elas, os próprios retardatários, que, por exemplo, não tiveram a oportunidade de ultrapassar todo o grid no regime de safety car. Outra questão também muito importante foi a falta de penalização para Sérgio Pérez, que atrasou e muito Lewis Hamilton e que teoricamente deveria ter sido penalizado segundo o regimento da Fórmula 1. E inclusive poderia ter gerado uma penalização também a Max Verstappen. Por incrível que pareça, galera, o regulamento da Fórmula 1 diz basicamente o seguinte: se um piloto estiver andando excessivamente lento na pista, impedindo uma ultrapassagem do piloto que vem logo atrás, este pode ser punido e outros pilotos que estejam relacionados a essa manobra também podem ser punidos. O regulamento fala sobre isso. Mas na verdade, Sérgio Pérez acabou sendo aplaudido, tanto pelos diretores quanto pelos espectadores e até mesmo pelo pessoal mesmo da Red Bull.
Aparentemente, essa regra também foi descumprida e Hamilton reclamou disso tudo, dizendo que, de certa forma, foi um roubo para sua carreira aquele GP de Abu Dhabi de 2021. As coisas começaram a se desdobrar e meus piores medos vieram à tona. Eu estava tipo, não tem como eles trapacearem assim, de maneira nenhuma. Isso não vai acontecer, certamente não. Outra situação que eu acabei esquecendo de mencionar nesse vídeo, mas que o GrandePremio.com acabou falando aqui em sua matéria, foi a questão de que o safety car, segundo o regulamento, deveria ter dado uma volta a mais, e isso acabaria propiciando que os retardatários ultrapassassem os líderes para que ficassem exatamente na mesma volta. Isso seria importante para os retardatários, mas além disso também iria acabar terminando a corrida em regime de safety car, fazendo com que aquele ano que foi tão incrível terminasse justamente atrás do carro de segurança. E ninguém teoricamente queria ver isso. Mas segundo Hamilton, isso foi outra demonstração de trapaça com relação ao Red Bull e à direção de prova. Sabia que decisões haviam sido tomadas e por quê? Eu sabia que algo não estava certo. Sabia o que tinha acontecido. E uma figura importante nesse momento extremamente difícil para Hamilton foi tanto seu pai, que serviu de muito apoio ali para o piloto inglês, quanto também Melody Hobson, que é justamente a presidente da Starbucks e uma das proprietárias de um time de futebol americano. No fim das contas, ela também ajudou muito Lewis Hamilton, mas ela disse que naquela época específica, o piloto inglês se encontrava em um lugar extremamente sombrio e ele mesmo acabou admitindo que pensou sim em se retirar da Fórmula 1. Com certeza, considerei se queria continuar. E a empresária disse que basicamente ela foi uma figura importante para convencê-lo a continuar fazendo o que ele realmente ama. No fim das contas, continuar pilotando seu carro de Fórmula 1. Aparentemente, Hamilton estava decidido a parar com a categoria, mas Melody Hobson disse que ele deveria continuar ali, sendo persistente e, pelo menos, no mínimo, tomar essa decisão em um momento em que estivesse com a sua cabeça no lugar. Não um momento muito emocional, como era o caso até aquele momento. E aparentemente foi exatamente isso que Hamilton fez. Se distanciou das redes sociais, das principais redes de marketing relacionado à Fórmula 1 e acabou tomando a decisão: continuar por mais alguns anos junto com a Mercedes. Passamos muito tempo conversando e continuei dizendo a ele coisas como: não tomamos decisões em momentos de grande angústia ou dor. Você tem apenas que lidar com isso e vai ser difícil e desconfortável. Mas não há nada a ser feito agora, portanto, não faça nada. E nessa mesma entrevista, Hamilton também falou sobre os seus sentimentos, exatamente qual que era a sua sensação naquele momento, que eu acho que já ficou óbvio até aqui nesse vídeo. Mas ainda assim, ele contou ali sobre a sua experiência de perder o campeonato daquela forma, principalmente se sentindo roubado pela categoria onde ele construiu toda a sua história no decorrer de todos esses anos, a Fórmula 1. Aparentemente ele se encontrou sem forças, mas em uma situação onde ele precisava sair dali o mais rápido possível. Não sei se consigo colocar em palavras o que senti. Eu me lembro de ficar ali sentado incrédulo e entendendo que tinha de soltar o cinto, sair de lá, sair disso, encontrar forças. Eu não tinha forças. Foi um dos momentos mais difíceis, diria, que tive em muito tempo, muito tempo. Aparentemente foi mesmo um dos piores momentos da carreira de Lewis Hamilton. Depois de tantos anos pilotando carros de Fórmula 1, conquistando 7 títulos mundiais, ele acabou tendo o mesmo problema talvez que ele teve em seu primeiro ano na categoria, perdendo o campeonato por muito pouco, mas dessa vez se sentindo até mesmo traído de certa forma pela própria categoria do automobilismo mundial, pelos diretores da Fórmula 1 de uma forma geral. Aquele foi um baque gigantesco para o piloto inglês. Baque esse que aparentemente ele tem conseguido melhorar ou pelo menos superar nos últimos meses da Fórmula 1. Mas o que você acha disso tudo? Você concorda com Hamilton? Você acredita mesmo que foi um roubo? Você acha que de certa forma os diretores da Fórmula 1 acabaram arquitetando um plano para fazer com que Max Verstappen fosse campeão em 2021? E você acha mesmo que Lewis Hamilton poderia ter saído da Fórmula 1 no ano passado? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu estarei lendo todos os comentários que estiverem aqui embaixo nesse vídeo. Então fica atento, no mínimo eu vou te dar um coraçãozinho. Eu não acredito que houve algum tipo de planejamento para fazer com que Max Verstappen fosse campeão no ano de 2021.
Eu acho que no fim das contas foi uma decisão polêmica e que a FIA deveria ter tomado antes daquilo tudo ter acontecido. Vamos nos lembrar de algumas coisas. Faltavam 5 voltas para o final. O carro de Nicolas Latifi saiu faltando 3 voltas. Isso significa basicamente uma coisa: era possível que fosse permitido, faltando 3 voltas, que esses retardatários ultrapassassem os carros da frente, ou seja, faltariam 2 voltas. Na segunda volta, que faltaria da corrida, o safety car iria anunciar sua entrada nos boxes. E aí, faltaria do mesmo jeito 1 volta para terminar a corrida, e assim, o Campeonato Mundial de 2021 terminaria exatamente como acabou, com Max Verstappen vencendo o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Enfim, de qualquer forma, na minha opinião, Verstappen merecia aquele campeonato e não houve qualquer tipo de roubo propriamente dito da FIA. Mas aparentemente, Hamilton ainda acredita nesse tipo de colocação. E claro, quem sou eu para discutir com o heptacampeão mundial? Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like também e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!